o que está acontecendo lá em Pompeia, né? Acho que foi esse o grande motivo aí do meu convite, né? Ele está vivendo mesmo um ambiente muito inovador lá, né? Muitas coisas acontecendo rapidamente. Prazer estar aqui, rever os amigos, rever os colegas aí, ex-alunos, bastante ex-alunos aí na plateia, né? Amigos do meu irmão, né? Cadê os amigos do meu irmão lá que formaram junto ali em Paraguaçu Paulista? Então estamos em casa, né? Eu me sinto bastante à vontade aqui em conversar com vocês, né? E quando eu recebi o convite até eu estranhei, né? Porque vocês viram pela minha formação, na verdade eu sou de formação, né? De graduação, mestrado, doutorado, nematologista, né? De formação, né? Então eu tô lá, mas o Bertola me convidou, né? Agradeço, né? Mas há mais ou menos aí uns 10 anos, né? Eu fui lá para Pompeia e lá eu entrei num mundo, né? Totalmente diferente, né? Isso realmente aconteceu, né? E a nossa escola lá, ela funciona dentro de um sistema de parceria, né, entre o governo do estado e muitas empresas, né, que nos apoiam lá. E hoje, na verdade, aquilo lá está virando, né, e é o objetivo das pessoas que estão trabalhando lá, de transformar ali Pompeia, né, junto com as empresas parceiras, num grande centro de inovação para o agronegócio, tá? Então está se falando muito lá em criações de startups, né? Criação de centros de inovação para o Enem com pesquisadores. Aliás, já tem um centro de inovação lá criado, né? Com 28 pesquisadores, né? De diferentes áreas aí da eletrônica, coisas que não estavam dentro da agricultura, mas estão lá hoje, trabalhando, computação, né? Tentando desenvolver, que é o CIAG, né? Aceleradoras, né? Setores para empresas investirem e aportarem recursos financeiros para desenvolvimento de inovação, né? Tudo pensando em algumas coisinhas aqui que eu vou falar para vocês que está acontecendo na sociedade como um todo, né? E numa velocidade extremamente grande, bastante rápida. E que a gente tem que começar a olhar isso e se preparar para essas mudanças que virão aí com certeza a curto espaço de tempo, né? E eu fico lá em Pompeia praticamente a semana toda, mas ainda sou professor lá das Faculdades Integrais de Ourinhos e também, né, já dentro dessa parceria já temos lá tem uma empresa, uma startup chamada Signi, que eu sou consultor dela, né, tá lá no meu LinkedIn essa consultoria, tá? Que faço somente na área de nematóides. Então vou tentar aí discorrer para vocês, né, o que está acontecendo lá e o que a gente está enxergando do meu ponto de vista, né, como engenheiro agrônomo de formação, né? Estou vendo lá aquele monte de gente de outras áreas do conhecimento, né, principalmente de engenharias, né, diferentes, trabalhando pesado e desenvolvendo tecnologia. O que essas pessoas aí estão pensando em termos de inovação para chegar até o produtor rural e melhorar aí o processo dele, principalmente de gestão da produção, ok? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, que eu pensei depois do convite do Bertola, eu falei, poxa, mas o que essas duas coisas têm a ver, né? Gestão e inovação, né? Aí fui lá no Google, né? Acho que todo mundo faz isso, né? Digitei, né? Aí peguei gestão. Primeira coisa que apareceu foi um substantivo feminino, certo? Aí coloquei inovação, olha, cara, descobri a relação, né? Falei, olha, tá aqui, ó, já tá pronta a minha palestra, né? Então tá aí, né? Pelo menos essas duas coisas aí, né? Tem a ver, são dois substantivos femininos, né? Ok? Mas brincadeiras à parte, né? Mas fomos lá, ato de gerir, não clareou nada, né? Gestão, ato de gerir, tá, e aí? Né? Mas tem a ver com administração, gerência, controle, né? Controle, essa palavra é bastante forte para nós na agricultura, né? Como controlar a nossa agricultura. E inovação, ação ou efeito de inovar. Ficou na mesma, né? Mas vamos lá, vamos destrinchar esse troço aí, aquilo que é novo, coisa nova e novidade. Então, eu vou levar a minha fala aqui com vocês, mais ou menos correndo sobre algumas novidades, né? Que estão chegando aí rapidamente para nós e como essas novidades e coisas que já chegaram já, né? Nos últimos 15 anos aí tivemos uma transformação bastante grande em termos de inovações aí na agricultura. E como essas coisas aqui impactam, de certa forma,
né, no meu processo de produção, como eu faço a administração dele, como eu gerencio esse processo de produção e como eu controlo, né, melhor esse processo de produção, ok? Bom, o primeiro fato, mais ou menos há uns 5 anos atrás, né, nós tivemos lá um senhor da FAO fazendo uma palestra lá em Pompeia, e na verdade ele é tio de um professor, né, ele é de Taiwan, ele é nativo de lá, o professor Tisen, né, e tem um tio dele que é membro da FAO na área de agricultura, né? E ele foi lá e falou assim, ó, nós tivemos aqui a evolução da agricultura, que saiu dos nômades, né, passou para a agricultura tradicional, onde as experiências dos agricultores era que governava a melhoria do processo de produção. Aí veio depois da Segunda Guerra Mundial a tal Revolução Verde, onde a agricultura moderna se estabeleceu, né, com o uso maciço aí de defensivos, né, de química, de maquinários, de sementes melhoradas, né? E ele disse o seguinte, nós estamos vivendo uma transição atualmente da agricultura moderna para essa tal da agricultura baseada no conhecimento. Tá ok? Então, os pesquisadores, né, os agrônomos, aí, os cientistas, né, os fazendeiros, né, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, acumularam uma quantidade enorme de conhecimento, né, nessa forma de se fazer agricultura no campo. Isso é fato, tá? E esse conhecimento aí está estocado aí, está na cabeça de cada um de vocês, né? Está nas universidades, está nas bibliotecas das universidades, né? E realmente tem muita coisa aí que se aprendeu, né? E a gente vê que um agricultor consegue tal resultado, outro consegue outro tal, à medida que cada um, né, se aposta desse conhecimento e consegue transformar esse conhecimento em aplicações no campo. O que está acontecendo agora é que, principalmente com algumas inovações que chegam aí para nós, principalmente da tecnologia da informação, biotecnologia, design, integração, esses conhecimentos estocados estão começando a ser o quê? Transferidos rapidamente aí para a forma como você executa esse processo de produção. Ou seja, nós estamos chegando na era em que a agricultura vai ser baseada naquele conhecimento que foi estocado aí pelos agricultores e técnicos da área, né, durante esses últimos 50 anos. Ok? Então, a agricultura que está vindo aí para nós é essa tal da agricultura aí baseada no conhecimento. Não sei se esse termo é comum para vocês, tecnologias exponenciais ou crescimento exponencial, futuro exponencial, já ouviram falar nisso aí? Né, até que eu queria fazer um adendo aqui, né? Como eu escrevo lá para a revista Granja nos últimos 2 anos, eu tenho me debruçado na leitura dessas coisas novas aí. E a questão das tecnologias exponenciais tem chego de uma forma bastante rápida e bastante presente aí nas inovações dentro da agricultura. Principalmente nessas 3 áreas aqui. Tecnologia da informação, tá? Biotecnologia e nanotecnologia. E o que é uma tecnologia exponencial? Né? É uma tecnologia que mais ou menos segue esse padrão de crescimento aqui, né? Quando você tem uma tecnologia incremental, ela cresce linearmente. Você vai adicionando processos e vai melhorando aquela forma de você ter o seu resultado. Uma tecnologia exponencial, como ela é inovadora, num primeiro momento ela não cresce tanto, mas depois que ela é adotada e chega para aplicação prática, ela tem essa explosão, né, de devolução daquilo que ela pode oferecer para vocês. A gente chama de momento de disrupção, né? Uma empresa ou uma técnica que cresce exponencialmente, né, e comparando aqui linearmente, eu coloquei aqui os numerinhos só para vocês terem uma ideia, né? Uma empresa ou uma técnica linear, em 7 passos ela chegou no número 8. Já uma técnica ou empresa exponencial, em 7 passos ela chegou no número 128. Tá? E nós temos vários exemplos de empresas que têm conseguido romper essa barreira aqui exponencial, acontecer a disrupção e crescer muito rapidamente aí no seu negócio. Dentre essas 3 áreas aqui, a tecnologia da informação é a bola da vez para nós.
ok? A digitalização do campo, ela já está acontecendo há muito tempo, ok? Essas máquinas aí que vocês estão vendo aqui fora aí, ó, são tudo máquinas aí que permitem você digitalizar a sua fazenda, sem dúvida alguma. Elas estão lá. Isso está acontecendo, até mesmo sem você perceber que isso está acontecendo, ok? A biotecnologia, a nanotecnologia, nós já tivemos um grande exemplo de como essa tecnologia é disruptiva mesmo, né? Porque só pegar aí a história dos transgênicos, né? Mudou totalmente a forma como se fazia agricultura aí, somente de grãos, né? Eu lembro quando eu estava me formando lá na graduação em 94, o meu amigo, meu colega, que entendia de herbicida, era o cara da vez, né? O cara, depois que veio a transgenia, esse cara perdeu o emprego, né? Ou seja, teve essa disrupção, e aquele cara que estudou e conhecia e sabia manejar herbicidas muito bem, ele perdeu função. Ele teve que mudar de área, de conhecimento para tentar entender, tá? A nanotecnologia, né, ela vai impactar principalmente, né, a gente tem percebido isso no nosso processo de produção, no agronegócio, principalmente desenvolvendo novos materiais, tá? Eu estou falando de materiais que vão estar aportados nos insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos, né? Vai ser o primeiro ponto aí que a nanotecnologia de materiais vai trazer grandes avanços. Mas eu me destaco aqui na tecnologia da informação pelo simples fato que hoje é, dentro das tecnologias exponenciais, a que mais está democratizada, a que mais está acessível e a que todos vocês aí podem ter acesso, né? Praticamente hoje eu tenho, com a questão do desenvolvimento da computação em nuvem, né, uma verdadeira condição computacional ilimitada, ok? Eu não me preocupo mais com o hardware que eu tenho lá na minha casa, no meu escritório, na minha fazenda, porque eu posso acessar hoje uma computação em nuvem e liga vários computadores ao redor do mundo, e eu tenho praticamente esse nível computacional aí limitado. Se você pega seu smartphone hoje, né, ele tem a mesma capacidade computacional de um PC há 10 anos atrás, um computador pessoal, ok? O desenvolvimento dessas tecnologias são esses 6Ds aí: digitalização, dissimulação no sentido de heterogêneo, diverso, diferente, disrupção, desmaterialização, né? Tem que evitar o material, desmonetização, tem que ser barato, e democratização, todo mundo consegue usar, tá? Não depende mais de uma pessoa especializada para usar aquela tecnologia, tá? E se a gente olha a tecnologia da informação, para nós, ela cumpriu esses 6Ds aí de acessibilidade. O grande exemplo de uma empresa exponencial é o Uber, o Airbnb, né? Quantos carros o Uber é dono? Nenhum. Ele desmaterializou o negócio dele, certo? Ele não é dono de nenhum carro, ok? E o cara aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, isso aí foi em 2016, né? O dono lá do Uber anunciou que a empresa acabava de realizar 2 milhões de viagens no ano, ok? Ao redor do mundo, tá? Sendo que apenas em 6 meses ele tinha anunciado 1 bilhão. Ou seja, ele demorou 5 anos para atingir 1 bilhão e depois ele demorou 6 meses para atingir 2 bilhões de viagens. Ou seja, a empresa dele deu aquele salto exponencial. Tá ok? Drones, né? Os drones não chegaram na agricultura? Então, ó, a estimativa aí, segundo o pessoal do Drone Show, né, que o faturamento da cadeia de drones o ano passado foi de 300 milhões de reais. Tá ok? Principalmente nessas áreas aqui de aplicações aí. 300 milhões de reais, tá? E pasmem, ó, o pessoal já está inventando o drone que você não mais vai usar a mão, ele quer pegar você e colocar dentro do drone. Você vai ter seu drone lá e vai falar assim, ó, hoje eu vou dar uma olhada como é que o pessoal está trabalhando lá na minha fazenda. Você vai colocar aquela máscara lá e você vai pilotar o drone com o seu corpo.
você vai olhar, ver o que está acontecendo e ainda vai fazer exercício físico, alongamento, etc. E tal. Tá? Então o pessoal está criando um exoesqueleto para nós, e você vai dirigir esse drone e vai estar lá dentro do drone, vai ficar olhando o que está acontecendo lá na sua fazenda, etc. E tal. Tá? Bom, mas vamos lá, agronegócio e inovação. Então, como as inovações podem impactar na nossa gestão? Eu não estou controlando o horário aí, vocês me avisam aí, tá ok? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da complexidade do processo de produção agrícola versus gestão, né? O fazendeiro, o agrônomo, o técnico de campo, olha quanta coisa que ele tem que dominar, olha quanta ciência que ele tem que dominar para ter um controle, uma gestão completa do seu processo de gestão. Climatologia, agrometeorologia, né? Meteorologia, manejo de estudo. Na planta, genética, fisiologia, fitotecnia, nutrição e assim vai. No solo, gênese, física, química, biologia, topografia, ixi, vai embora. Além de coisas relacionadas à engenharia, sociologia, economia. Agora eu pergunto para os senhores aí, vocês estão preocupados com o que hoje? Reduzir custo. Então nós estamos começando, né, dentro desse processo de gestão, dentro da produção agrícola, a chegar nessas funções aqui, né, de qualidade de gestão do processo de produção, né? Nós estamos preocupados hoje em reduzir custos, né? Depois nós vamos nos preocupar com a qualidade, né? Principalmente os mercados começarem a cobrar, melhorar a entrega nossa, a nossa logística, flexibilizar essa entrega e atender aquele cliente final nosso que está lá na Europa, na China, seja lá onde esteja. Ok? E veja aí a questão da nossa eficiência, né? Isso aqui é real, não é mentira, né? 20% da colheita, 8% no transporte e armazenamento é perdido, 15%, né, na indústria de processamento é perdido do que é produzido. Ou seja, imagine a indústria automotiva com esses índices de qualidade. Então nós temos uma oportunidade extremamente grande de melhorar a nossa gestão no nosso processo de produção. Isso aqui é rali da safra, né? Tem alguém aqui no Brasil que produz 411 sacas por hectare de milho, certo? Tem alguém aqui no Brasil que produz 173 sacas de soja por hectare, tá? Qual que é a nossa média de milho? 90. Qual que é a nossa média? Ok? Então, nós temos 4,5 vezes aqui, a diferença entre a média e a máxima produtividade, né? E 3,25 aqui em soja. Ou seja, quando você compra a semente, a genética é a mesma para todo mundo, certo? O potencial de produção daquela cultura está lá na semente, tá? O que vai variar aqui, o que você vai colher, é todo esse processo aí de gestão, né? E execução do seu plano de produção agrícola, ok? Que vai dar essas diferenças aqui. Então, uma baita de uma oportunidade também, tá? E no Brasil, falando em inovação, né? A grande oportunidade que a gente vê é nesses 3 segmentos aqui, né? Na era do conhecimento. Principalmente inovar na forma de fazer e trabalhar informação, gerar, né? E praticar o conhecimento acumulado aí nos últimos 5 anos e até mesmo automatizar, né? A maior parte das coisas que puderem ser automatizadas. Dificilmente a gente vai competir com japoneses, americanos, né, alemães, chineses, na questão de desenvolvimento de hardwares. Tá? Eles já estão a engenharia deles já está há muito tempo na nossa frente. Dificilmente a gente vai conseguir chegar no nível deles. Mas aqui a gente tem um campo bastante promissor aí para inovar e trazer soluções e principalmente vai ter que ser feito aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de agricultura tropical, né? O que é feito lá na Europa, Estados Unidos, não serve para cá, né? Está aqui o Robert Bartz, né? Plantio direto. Nós temos que adaptar as coisas para a nossa condição tropical, ok? Porque ela é exclusiva nossa. E qual que é a próxima fronteira agrícola do mundo? África. Qual que é o tipo de agricultura que vai ser lá?
tropical. Então nós temos uma baita de uma oportunidade de dominar esse processo aí de inovação e desenvolvimento tecnológico na agricultura tropical do planeta. Se você pega o conceito de agricultura de precisão, né, que vamos dizer assim é o que veio aí como força, né, dentro dessa área de digitalização do campo, de uso da tecnologia de informação, várias delas, né, colocam o gerenciamento agrícola como principal fator desse processo. Então, na verdade, a agricultura de precisão é uma filosofia de trabalho, né? Não é uma coisa que você vai lá e compra e usa, né? Na verdade, isso tem que estar no seu mindset, né? Você tem que criar um mindset sobre a agricultura de precisão. Vou fazer a agricultura de precisão e vou usar ela com uma filosofia de manejo, como foi o caso do plantio direto, ok? Né? Então você só vai avançar nisso aqui se você tomar isso como filosofia de manejo de trabalho dentro da sua propriedade. E por que agricultura de precisão? Então toda palestra que eu faço sobre agricultura de precisão hoje eu coloco esse slidezinho aí para explicar. Por quê? Vou fazer a pergunta para você. Beleza. Nossa, rápido, hein? Hã? Pode ficar um pouquinho, né? Porque ainda estou no comecinho aqui. Então tá. Então mais 15 minutinhos. Vamos lá. Como é que as coisas acontecem lá no seu campo de produção? Da forma A, B ou C? Vamos pegar lá. Fertilidade do solo, né? Nematóide, praga, doença. Como é que elas ocorrem? Da forma A, B ou C? Hã? B ou C? Distribuição uniforme, regular, tudo bonitinho, militar, né? Certo? Os perseveros são militares, né? Um aqui, outro ali, né? Uma pula uma plantinha assim, uma plantinha não, certo? Hã? Ao acaso aleatório ou agregado contagioso? Todo mundo concorda que ou é B ou é C, né? Pega um inseto que voa, é totalmente aleatório, né? Pega um nematóide lá que fica dentro do solo, uma praga de solo, ela é... Ninguém fala que, né? Só vamos tirar a genética da planta, né? Pega uma planta de soja, autóctona e tal, a genética é uniforme. Aí pergunta pra você, como é que nós fazemos nossos tratos culturais? Hã? Entenderam? Caiu a ficha? Hã? Nós fazemos tratos culturais assim. Bom, até meu filhinho lá, quando ele era pequenininho, agora já está grandão, né? Eu dei aquela casinha para ele com estrelinha, bolinha, né? Sabe aquela casa que ele vai pôr nas pecinhas assim? Ele sabia, né? Que uma coisa, um design, encaixava no outro, tá? Então, nós temos os fatores ocorrendo assim e fazemos nossos tratos culturais assim. Obviamente tem muitas perdas aqui, muitos desperdícios, né? Chegando aí, né? Você vai controlar um percevejo, qual que é o alvo seu? É o percevejo? Não, você quer cobertura, né? Distribuição uniforme, né? A planta inteira tem que estar banhada de defensivo, não é verdade? E o percevejo, coitadinho, às vezes está lá num cantinho da lavoura lá, e você pulverizou a lavoura inteira, tá? Mas é isso aí. Até então a gente não tinha como vir para cá, e hoje nós temos tecnologia suficiente para começar a trabalhar dentro desse design, ok? E como as inovações tecnológicas nos últimos anos podem nos ajudar na gestão do processo de produção. Vou mostrar aqui rapidamente alguns exemplos, porque meu tempo aqui está curto, tá? A primeira delas foi barra de luz, né? Foi a que veio primeiro lá, veio lá do avião, né? Pulverização aérea. Então pergunta para a barra de luz aqui, ó. Primeiro o cara pulverizou aqui, isso aqui é pós-processado, né? Foi assim que a barra de luz trabalhava. Ele veio aqui, está acabando a hora dele, ele pulou esse pedaço aqui da área e veio para cá e para baixo. Peguei o cara, certo? Perguntei para ele, quanto que ele andou acima de 16 km por hora? Isso aqui não importa. A recomendação é, aí ó, onde está amarelo ele andou acima de 16 km por hora. Né? Pode deixar que o controlador lá do pulverizador, ele aumentou a velocidade, ele aumenta a pressão, né? E a taxa de vazão é a mesma, só a gota que muda. Tá? Quanto que ele andou acima de 30 km por hora? Tá lá, né? Só que eu tô olhando o retrovisor, né? A gente vai chegar nessa questão. Tô vendo que ele fez, agora já fez, né? Não tem como eu consertar isso aí. Posso dar uma bronca nele, né? Aí gera o mapa de aplicação, vejo aí ó, os buracos, deixou as falhas, né? Ó, aqui ó, ficou perfeitinho, né?
Piloto automático, é a bola da vez, vamos dizer assim, né? O pessoal está sendo mais contratado lá em Pompeia para cuidar disso aqui na fazenda, né? Lá, nós fomos sucar o cafezal nosso lá, plantio direto, viu? O café, ó, viu, Bart? Ok? Plantamos braquiária aqui, ó, fizemos aqui, dessecamos e fizemos plantio direto. Só que sucou, né? Não teve jeito, né? Depois de 10 passadas, né? Eu tinha 2 linhas a mais de café, 100 metros, dá 300 e tantas plantas a mais, num hectare de café, né? Fazendo a marcação no RTZ. O que é o RTZ? Isso aqui é RTK, né? Piloto automático é RTK. O que é o RTZ? Real Time Oil, né? Você vai lá, você vai olhando lá, onde está a linha lá, você... ok? E o RTK me deu 2 linhas a mais de café por hectare, né? 300 e tantas plantas a mais no hectare, né? Operador experiente e inexperiente, o erro. A hora que você põe piloto automático, o experiente fica igual ao inexperiente. Você tira, né, a função do operador. Corte de seção, né? Em várias hipóteses aí, ó, 96% menos sobreposição quando você adota bico a bico, tá? E hoje a bola da vez é telemetria. Então tudo que eu falei anteriormente eu estava olhando no retrovisor. Hoje eu tenho tecnologia para olhar em tempo real, que é a telemetria, tá? E vários fatores. Velocidade, ó, aquele andou a 17, aquele é 24. Obviamente, a gota foi para os quiabos, né? Você estava trabalhando lá com gota grossa, muito grossa, e com gota grossa. Ok? Muda totalmente a ação do defensivo. Ok? Obviamente, velocidade menor, você tem que pôr cobertura. Velocidade maior, você tem menor gota, problema de evaporação aí da planta. Ligaram até, essa é uma fazenda lá em Goiás, ligaram a telemetria das máquinas, eram uniports aqui, ó. Cada uma fazendo um talhão, tá ok? Ligaram a telemetria dela e ficaram vendo o que os caras estavam fazendo. Mesma máquina, mesmo equipamento, só mudava os operadores, ok? Olha que bonito. Era tudo para ficar dessa cor aqui, ó. Né? Que era a recomendada, 250 litros por hectare. Olha um talhão, aplicou aqui, ó, 145 a 200 ó, litros por hectare. Né? Cadê o pessoal do defensivo agrícola aí, ó? Tá vendo? Por que dá problema na hora de resultado, né, esperado do defensivo agrícola? Porque, na verdade, né, você tem uma série de variações que estão acontecendo aí e a gente não está olhando na nossa gestão do nosso processo de produção. Parada, demorou 35 minutos para trocar o operador. Por quê? Meia hora. Né? Isso custou para o senhor R$180. Só aquela parada para trocar de operador. Tá? Falhas, né? Ressurgência de pragas e doenças. Sobreposição, trabalho bem feito, 41% de sobreposição. Aqui já foi para 15%. Né? Obviamente teve reaplicação e consumo maior de defensivo. Tá? Fizeram vários cálculos, né? Olha aqui, ó, usando bico a bico, melhor caso, média, corte de seção e controle manual. Em 1.000 hectares a diferença em reais deu R$60 mil. Dá para comprar um carro, né? Hoje popular, né? Tá caro pra caramba, certo? Antigamente dá para comprar uma caminhonete que era 2015. Trabalho do Tanaka da Nive em 2012, né? Pegaram lá a nossa produção de milho e viram qual foi o fator de produção que mais interferiu na minha produtividade. Pegaram lá, V%, mais 13,9%. Em 13,9% dos pontos da área, quanto maior o V%, maior a produtividade de milho. Matéria orgânica, 32. Nematóide, menos 5, relação negativa, né? Onde o nematóide estava alto, foi menor a produção em 5% da área, não foi problema nematóide. Né? QP, 84%. Opa, achei. A minha produtividade se correlacionou em 84% com a produtividade. Então, o problema meu é o tal do QP. O que é QP? Qualidade de plantio. Certo? Então, em 84% dos pontos onde o plantio foi bem feito, a produtividade foi maior. Certo? Decisão foi trocar semeador. Uma decisão gerencial. Fomos lá, pedimos para a Baldan deu uma nova máquina para nós que era pantográfica,
eu estava trabalhando com a máquina pivotada. Mas isso aqui é difícil de fazer, né? Não é fácil. Você tem que ter um controle imenso lá da sua coleta de informações. O que a gente tem que buscar hoje é como automatizar isso. É como tudo isso chegar para você, agricultor, ou agrônomo de campo, ou técnico de campo, olhar aquilo ali e tomar a decisão o mais rápido possível. Ok? E na verdade trabalhar com mapa de lucratividade, onde eu ganhei muito dinheiro e onde eu ganhei pouco dinheiro. Inovações em curso. Então estão tentando lá em Pompeia automatizar a coleta de dados no campo. Essa aqui é uma armadilha para bicudo do algodoeiro, né? Esse é o hardware criado e ele automaticamente conta aqui os insetos e manda para um portal lá e você tem, né? No início da safra de algodão, isso aqui é aqui em Mirassol, né? Perto de rancharia, onde que o bicudo está entrando, essas bolas vermelhas. Ele avisa você no seu smartphone. Ó, tá chegando o bicudo lá. Tá? Aí você pode fazer uma aplicação preventiva só na região que ele está entrando. Tá? Monitoramento e manejo localizado. Já tem tecnologia pronta para fazer isso. Liga e desliga onde tem que aplicar o defensivo, automaticamente. Só tem que programar isso aí. Tá? E depois te dá o mapa de aplicação. Economia absurda defensiva. Aqui nós economizamos 80% do nematicida. Pega um nematicida que custa $20 o litro, nós economizamos 80% dele. Tá? Aí fizemos o voo com o drone lá, a área manejada e a área não manejada. Ó. Aqui não está dando para ver direito, né? Mas isso aqui está limpinho. Tá? E a bola da vez, né? A questão multi-hiperespectral, né? Você detectar plantas doenças com griles, foi um trabalho na Citrovita em 2009, professor André, né? Que estão doentes e que não estão doentes. Já é possível, né? Através da assinatura espectral. O que eu enxergo é só essa faixinha aqui, ó. O espectro eletromagnético é tudo isso aqui, ó. Que eu posso explorar e enxergar coisas que eu não estou vendo no campo. Essa área de algodão, tem algum problema aqui? Lá na Bahia? Fui lá na Bahia lá. Tá vendo algum problema? Depois que eu transformo ela numa visão computacional, que eu não estou vendo, eu estou vendo aqui as áreas onde vai me dar problema no futuro. Ou seja, eu estou prevendo o meu problema futuro. Essa outra área de algodão lá na Bahia, o cara chamou, ó, tô cheio de nematóide lá, vamos lá, beleza, vamos com o drone lá. Aí eu fiz a análise e falei, ué, qual que é o problema desse cara aqui? É nematóide? Hã? Nematóide é militar assim, ó? Hã? Hã? Erosão, manejo da irrigação, gente. O cara tinha um problema sério. Eu falei, peraí. Primeira coisa que você tem que ver é essa questão da irrigação sua. Por que o pneu do pulverizador está fazendo isso com o nematóide? Está andando no barro, certo? E está levando ele para lá e para cá, que nem fosse um militar, gente. Hã? Plantas doentes e plantas não doentes, né? Vou colher minha área de soja. Consigo calcular com exatidão as áreas onde eu não vou produzir, porque é zero. Né? Já tem uma previsão de safra aqui 30 dias antes de eu colher aquela área do que eu vou ter de produção. Tá? Lá em café, né? Nematóide lá no Zé Luiz Burguete. O que eu posso fazer aqui nessa mancha de nematóide em café? Para eu curar essa área aí? Nada. Já tentei de tudo. Tá? Só não tentei acender umas velas pretas, matar umas galinhas lá e tal. Entendeu? Isso ainda não fiz. Então, vamos economizar adubo. Faz sentido eu jogar adubo tanto que eu jogo aqui como eu jogo aqui? Né? Então, aproveitar as variações de terreno para a sua melhor gestão. Estou acabando. E hoje o que eu mais brinco é isso aqui, né? Por satélite, né? Pegar essa fazenda aí, 1.000 hectares, ó. Né? Tem talhão assim e assim. Eu não consigo mais viver sem isso. O cara me chama lá para ver o problema nematóide dele. Primeiro, peraí, deixa eu dar uma olhada como é que está a sua situação. Vou lá no satélite, baixo as imagens e olho. Ah, aqui você tem problema, aqui você não tem, aqui você tem só um cantinho com problema, né? Fantástico isso aí, tá? Fazer uma amostragem inteligente, né? Calcular aí quanto que ele vai perder de produção e aí vai fazer ajustes de contratos, né? Vai impactar aí nos negócios dele, tá? Bom, até 2017, pouca gente sabia chegar nesse resultado aqui. Tá democratizado? Não. Então vamos democratizar o negócio.
Em 2017, peguei uma equipe lá de Big Data, que é o novo curso que a gente tem lá, e eles começaram a pegar isso da minha cabeça e colocar dentro do computador. Computadorizar esses procedimentos aí no software. Tá ok? Usando aí vários softwares aí OpenCV. E conseguiram, ó, chegaram aí a classificação das áreas automatizadas e vetorizadas, né? Que a hora que eu vetorizo eu consigo calcular a área. Tá? Enquanto eu levava 2 horas para fazer aquele trabalho, o software faz em 1 minuto. Você clica no botãozinho, ele já dá. Ok? Contagem de plantas em café. Isso virou um portal que vocês podem acessar hoje. Tá? Que faz tudo isso que eu falei automaticamente. Você entra lá com seu login e senha, contorna, faz o contorno da sua fazenda, automaticamente ele já baixa aqui as imagens satélites da sua fazenda. Ó. Então eu estou sabendo aqui, ó, o cara, ó, começou a plantar aqui, agora. Ó. A cada 5 dias você tem uma foto da fazenda. Entendeu? 5 dias, daqui 5 dias mais outra foto, outra foto, outra foto. Isso aqui vai embora, tá? Aí ele já está terminando aqui já está crescendo a lavoura, eu vou acompanhando tudo. Ó. Aqui choveu, ó, tá vendo onde está branco aqui? Que tinha nuvem. Né? Ou choveu, ou ele não teve o quê? Radiação solar. Tá? Aí você pode selecionar os talhões, né? Peguei o caso desse talhão aqui, ó, tava bonitão. Aí deu um veranico, de 21 de 1 de 2018, deu um veranico, 15 do 12, olha que desgraça que virou o talhão do cara. Né? Perdeu a produção pra caramba por causa desse veranico aqui. Antes de ele colher, eu já estou sabendo que ele vai ter problema naquele talhão. Tá? Você consegue demarcar essas áreas, né? E transferir pontos de amostragem inteligente para o seu smartphone. Ir lá naquele ponto e investigar aquilo com precisão. Ok? Então vejam, né? Em 2015 eu fazia isso aqui, em 2018 o software me entrega isso aqui, a mesma análise. Só que aqui eu demorava 4 horas e alto conhecimento de SIG, tinha que ter um conhecimento bem grande de SIG, e hoje está democratizado. Em 5 minutos você tem o mesmo resultado e você não precisa nenhum conhecimento de software. Só clicar o botão. Tá? Então tudo isso aqui que a gente fazia lá foi automatizado, ou seja, perdi o emprego. Certo? Pegaram minha cabeça e colocaram dentro do computador. Mas se não for assim, não chega para o agricultor. Tem que democratizar. Tudo que você sabe, você tem que dar um jeito de democratizar. E transferir. E você vai atrás de outra coisa. De outro negócio. Ok? E finalizando, né, a questão da conectividade, que felizmente já estão chegando soluções bastante interessantes aí para o fazendeiro. Né? Por quê? Para a gestão realmente chegar na fazenda, a nível do produtor rural, nós temos esses 3 gargalos aqui para vencer ainda. Tá? As máquinas estão aí, são inteligentes e geram e digitalizam a fazenda para a gente. Só que está tudo isso indo para o lixo. Ok? Poucos agricultores utilizam aquelas informações geradas pelas máquinas para a sua tomada de decisão na sua lavoura. Isso é fato. Por quê? Está faltando o quê? Conectividade. Tá? Esse negócio tem que vir automático. Se não vir automático, ninguém vai ficar com o pendrivezinho lá fazendo, baixando o mapa, né? Jogando em si, analisando, perdendo tempos e tempos computacionais lá. O agricultor não tem tempo para isso. Né? O técnico às vezes não tem domínio da tecnologia para fazer isso. Então tem que vir automatizado, como foi aquele sistema que a gente desenvolveu lá no Big Data. Temos que gerar algoritmos, né, que vão analisar isso e trazer aquelas correlações lá que o Tanaka fez e a Nívia. Né? Ele vai me dizer, ó, o seu problema esse ano foi isso, ó, então o ano que vem já vou melhorar essa questão. Ok? E tem que ser automático, você tem que pegar, depois que você fez a colheita, e já ter esse resultado na sua mão automaticamente. E, sem dúvida alguma, está faltando para nós um sistema de sistemas. Porque a John Deere tem o sistema, a New Holland tem o dela, a JA tem o dela, né? A Masterfair tem o dela, está faltando um e cada agricultor tem o seu equipamento, né? De acordo com o seu gosto. Sua decisão, muitas vezes, financeiras, econômicas, melhor. É. Mas ninguém ainda sabe como fazer. É. Pois é.
Exatamente. Eles sabem disso, estão correndo atrás. Na verdade, está uma corrida frenética atrás disso aqui. E aqui a lei é a seguinte: como a tecnologia da informação está democratizada, todo mundo tem acesso a ela e a níveis ilimitados computacionais, quem chegar primeiro vai beber água limpa. Ok? Perfeito? Então, muito obrigado.